Amém, queridos? Vamos ficar de pé só um pouquinho para fazermos uma oração. Vamos ao estudo da palavra desta tarde. E como eu tenho dito já aos amados, nós retomaremos os nossos estudos sobre os dons do Espírito. Então, você vai ter agora uma aula. Então, esteja aí bem preparado, Bíblia na mão, porque nós vamos ter uma aula. Eu não gostaria que ninguém se movimentasse a partir de agora, a não ser se fosse caso de vida ou morte. E os outros, que todo mundo estivesse sentadinho nos seus lugares, certo? Ninguém lá para trás, a não ser as crianças que vão para o seu cultinho, o restante todo mundo para cá, para que nós possamos mergulhar na palavra do Senhor. Feche seus olhos, olhe para o Senhor. Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu estás aqui no nosso meio. Que tarde gloriosa, poder desfrutar da Tua presença. Mas nós precisamos mergulhar mais e mais de Ti. E para isso nós queremos nesta hora declarar que todo o nosso pensamento é cativo à obediência da Tua presença. Que nada, absolutamente nada, remova a nossa atenção deste lugar. Trazemos todas as nossas faculdades intelectuais e as sujeitamos a Ti, Senhor. Declaramos que Tu és soberano neste lugar. Declaramos que Tu és o Senhor da nossa vida. Declaramos que todo o nosso ser se submete a Ti. Nós declaramos que este lugar está guardado pela Tua presença. Aplicamos o poder do sangue de Jesus sobre os céus deste lugar. Proibimos toda interferência maligna neste lugar. Declaramos a todo principado e potestade que estão proibidos de operar sobre os céus deste lugar. Que os céus de bronze se abram e a Tua glória desça sobre nós. Sabemos que a Tua palavra é semente de transformação. E à medida que as sementes forem sendo semeadas, que elas caiam em boa terra e reproduzam-se a 100 por 1, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Repita após mim, diga: Pai, eu abro o meu coração para receber a semente da Tua palavra e que ela se reproduza na minha vida de acordo com a espécie que será lançada sobre mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Os amados podem sentar. Abra sua Bíblia e deixe ela aberta em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, começamos, da última vez que eu ministrei aqui, eu dei apenas uma breve introdução sobre os dons do Espírito. Nós estaremos ministrando a partir de agora sobre o Espírito Santo e sobre os seus dons, e iremos dissecar cada um dos 9 dons que o apóstolo Paulo enumera na sua carta aos Coríntios. Mas o nosso objetivo é muito mais do que aprender acerca dos dons. Nós queremos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? O Espírito de Deus é o pastor da igreja. E eu quero dizer uma coisa para você. Você tem um pastor 24 horas por dia, 7 dias por semana, cuidando da sua vida. E ele quer pastorear você neste ano. Que o ano de 2019 você prove o que é ser pastoreado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Muita gente diz assim: eu queria ter vivido com Jesus Cristo quando Ele estava aqui na terra. Mas Jesus disse: é melhor que eu vá. Deus sabe o que é bom para nós. E eu acho tão interessante Jesus dizer isso: é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Ele estava dizendo, em outras palavras, Ele é melhor do que eu. É melhor tê-lo com vocês do que ter a mim. Por quê? Se Jesus estivesse vivo até hoje, para você ter um encontro com Ele, você teria que ter dinheiro para subir até Israel. E ter uma grande chance de, na sua ida, você cruzar com Ele em alguma daquelas vielas ou em alguma daquelas praias desertas. Senão você não teria como se encontrar com Ele, o pastor. Mas hoje, porque Ele foi, você não precisa sair do seu canto para se encontrar com o pastor da sua alma, porque Ele mora dentro de você. Ele mora em você. Nem todo mundo tem o santo privilégio da irmã de passar desde novembro e ir para lá para Israel. E possivelmente poderia correr o perigo de ir lá e não se encontrar com ele. Vai que ele estava do outro lado. Não deu para cruzar com ele. Tanta gente tinha um sufoco para poder cruzar com ele, vê-lo de longe. Mas você pode dizer: foi bom que ele foi. Por quê? Porque o outro Consolador veio e ele agora mora dentro de mim.
E aonde eu vou, ele vai comigo. E Paulo diz, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E para você aprender a caminhar com o Espírito Santo, preste bem atenção a tudo isso. Você precisa primeiro guardar dentro de você uma informação. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. E assim como você cresce em relacionamento com qualquer pessoa, você cresce em relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Nós tentaremos sanar algumas dúvidas. Por quê? Porque você precisa conhecer. Conhecer. Diga conhecer. Eu vou pedir para você repetir algumas coisas, não é para ficar chato, não, aquele negócio, repete que fica chato. É para trazer a sua atenção para cá. Porque muitas vezes nós sentamos para ouvir, depois de um tempo nossa mente começa a viajar. E quando você repete, você traz a sua mente para cá. Certo? E eu quero que você aprenda. Porque Deus me disse uma coisa. Algumas coisas que Deus me disse quando eu comecei a ministrar sobre isso. A primeira coisa que Ele disse foi, porque eu disse, Senhor, Tu queres que eu faça, que eu comece a gastar a grande parte do culto orando, porque quando a gente imagina sobre os dons do Espírito, é aquelas reuniões onde você ora, pedindo por dons. Ele disse não. Ele disse não. Eu disse, mas como que o povo vai receber os dons? Ele disse, eu vou ensinar a igreja, e nós estamos aprendendo isso na prática em Londres. E vocês vão aprender aqui na prática isso também. Prepare o seu coração. Sua vida com Deus nunca mais será a mesma depois deste seminário. Ele disse, você vai aprender na prática o princípio. Cada semente se reproduz de acordo com a sua espécie. Quem planta laranja não colhe manga. Você vai pregar. E quando você estiver pregando sobre os dons, a semente que é a palavra estará sendo lançada sobre eles. E esta semente lançada no coração de cada um deles vai se reproduzir na vida deles. E o mover do Espírito, preste atenção a isso. O mover do Espírito que Ele quer produzir não é algo para um culto, é algo para uma vida. Vou dizer isso outra vez. O que Deus quer produzir na sua vida não é algo para um culto. Não é algo para um momento de êxtase numa reunião. É algo para você levar para a sua vida. Porque o pastoreio do Espírito não é num culto. É 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida. Então Ele quer trabalhar em nós. E Ele quer plantar sementes em nós. Que vai se reproduzir quando você sair daqui. E vai se transformar. Você vai aprender que ser guiado pelo Espírito não tem nenhum misticismo. O Espírito Santo não é nada místico. O Espírito Santo é educado. O Espírito Santo é cavalheiro. E você vai descobrir outra coisa, que vai ser lindo. Vai ser lindo. Você vai descobrir que Deus fala mais com você do que você imaginava que Ele falava. O problema não é Ele falar, o problema é que você está precisando aprender a ouvi-lo e discernir a voz dEle. Como é que eu vou discernir a voz dEle? Andando com Ele. Ele me disse uma coisa uns dias atrás. Eu estava saindo de casa para ministrar em Londres, estava orando pelo culto e ele disse, Orlando, até um cachorro conhece a voz do seu dono. E a minha igreja não conhece a minha voz. E foi uma das coisas mais dolorosas que eu ouvi do Espírito Santo em toda a minha vida. Até um cachorro conhece a voz do seu dono. Quando o dono chega em casa que fala, ele corre para ele. Ele sabe, é o dono. Ele não confunde a voz do seu dono. A minha igreja, 2000 anos de existência, ainda não aprendeu a ouvir a minha voz. O que está faltando? Relacionamento. O cachorro, quando chegou na sua casa, ele não conhecia a sua voz só porque você era o dono dele. Amaral, Andressa, né? Conhecia assim que chegou? Não, não foi por imposição. A partir de hoje você é dono, o Amaral é dono daquela cachorrinha, esqueci até o nome. A Bunny, por decreto, escritura e tudo. A partir de hoje, a Bunny vai ouvir a voz do Amaral, da Andressa e vai saber que são eles. Não é por decreto. Tiveram que caminhar muito tempo juntos, andar juntos, conviver juntos. Chegou um certo tempo em que a voz dele se tornou algo altamente familiar. Chega eu e você lá e vai falar com a Bunny. A Bunny não reconhece a sua voz. Por quê? Ela não convive com você. Assim é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aprender a conviver com o Espírito. E vai chegar uma certa hora em que a voz do Espírito será tão familiar para com você, como é a voz da pessoa que você mais ama nessa vida. Você lembra de alguém que você ama?
A mãe, falou muito de mãe aqui, né? Culto das mulheres. Lembra da voz da sua mãe? Será que se você estivesse aqui de costa, de olhos fechados, e a sua mãe chegasse e falasse, você reconheceria a voz dela? Reconheceria? Por quê? Porque você cresceu ouvindo aquela voz. Lembra de Jesus quando ressuscitou no túmulo? Quando ele está ali, não diz nenhuma palavra. De longe ele ainda diz, Maria Madalena está com os olhos embotados, e ele diz para ela, mulher, quem buscais? Ela não reconheceu. Pela fisionomia, porque a última imagem que Maria tinha de Jesus, visual, era dele moribundo na cruz do Calvário, a figura era deplorável. Mas quando ela chorando, achando que ele era o jardineiro, disse, diz-me onde o puseste, e aí ele buscar. Aí ele olhou para ela e fez, Maria. Ele não disse, sou eu, ele não disse, olha aqui, ele só disse para ela, Maria. Quando ela ouviu aquela voz, o nome dela, no som daquela voz, ela não teve dúvida e gritou, Rabone, és tu. Meus olhos dizem que não és tu, mas esta voz, eu reconheço esta voz. Deus quer que seja assim com você e o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo disser, Ailton, ele vai dizer, eu estou todo embaraçado, mas esta voz é inconfundível. O meu nome nesta boca, eu não confundo com nenhuma. Aleluia! O Espírito de Deus quer nos levar a este nível, irmãos. O seu nome, eu profetizo que no final deste tempo, o seu nome na boca do Espírito de Deus será inconfundível. Aleluia! Lembra de Jacó? Lembra de Esaú? E Jacó se veste, e quando chega diante de Isaac, Isaac cego, diz, o corpo, a pele, o cheiro é de Esaú, mas a voz, olha a voz é de Jacó. E Jacó se vê meio numa enrascada, quase que a voz. O apóstolo Paulo diz que no mundo há muitas vozes, nenhuma delas sem sentido. O que Deus vai fazer conosco durante este tempo? Aguçar o nosso espírito para discernir a voz. A voz do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, quando tu te desviares para a direita ou para a esquerda, tu ouvirás por trás de ti uma voz, dizendo, este é o caminho, ande por ele. Mas e se eu não reconhecer a voz? Ser guiado pelo Espírito, passa por esta verdade. E nós vamos começar hoje falando do dom de línguas. Diga línguas. Pastor, o dom de línguas, falar em outras línguas, é a evidência do batismo no Espírito Santo. A Bíblia diz isso, eu falei disso no último culto. Não, a Bíblia não usa essa expressão, de que o dom de línguas é a única evidência de alguém que foi batizado no Espírito Santo. Mas nós temos algumas, e nós não temos nenhuma palavra que diga qual é a evidência do batismo no Espírito Santo. Mas o que é evidente tem que ser evidente. Eu tenho que ver, tem que ser expresso. Não vale dizer que é algo que eu não vejo, senão não é evidente. É óbvio, é uma questão de etimologia da palavra. A evidência do batismo no Espírito Santo é um coração puro. Eu não estou vendo teu coração, então não é evidente. Evidente é o que eu vejo. Então, aí nós vamos para as experiências. E o que é que o senhor crê, pastor? Eu creio que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas, sim. Aí nós vamos tentar discernir e estudar na palavra o que é que a Bíblia fala sobre este dom tão polêmico muitas vezes. Pastor, o senhor acredita que todo mundo que diz... Aí eu vou soltar umas bombinhas. Claro, vai ter bomba até não querer mais nunca durante esse seminário. A partir de hoje nós entramos num seminário, viu? Cada culto será uma aula deste seminário. Amém, queridos? Estão comigo? Estão dispostos? Então bora. Você vai dar nó na cabeça, desmanchar. Pode me mandar dúvida depois, eu vou tentar responder e nas nossas ministrações, mas você vai aprender. A Bíblia diz uma coisa: conhecereis a verdade e a verdade vos... A verdade não liberta ninguém. Vamos lá, começar a desmontar conceito. A verdade não liberta ninguém. O que liberta é conhecer a verdade.
Onde não há conhecimento da verdade, por mais que a verdade exista, ela não altera a condição de ninguém. Jesus é a verdade. Mas o simples fato dele ser a verdade, ninguém é liberto por isso. Conhecereis a ele, e aí você será liberto pelo conhecimento. É o conhecimento revelado da verdade que vai produzir libertação na sua vida. Digamos que você tenha 1 milhão de libras numa conta do banco aí. 1 milhão de libras. Oh, maravilha! Mas você não sabe que tem. Eu te pergunto, mudou alguma coisa na tua vida? Não. O que vai mudar a tua vida? O conhecimento de que você tem esse dinheiro. Aí você vai poder usufruir dele. É por isso que a Bíblia diz, o meu povo perece, não é porque não tem recurso. O meu povo não perece porque não tem recurso. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Aí a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e aí sim, esta verdade vos libertará. O que me libertou? O conhecer a verdade. É por isso que nós precisamos ensinar a verdade. Você nem sabe o quanto de libertação Deus está fazendo na sua vida enquanto você está se expondo ao conhecimento da verdade do Senhor. Aí onde você está. Aleluia. Então nós vamos ensinar. Vamos. E uma marca dessa igreja é o ensino. E nós não vamos perder de jeito nenhum. Amém, queridos? Porque você vai pegar isso aqui e você vai viver na sua vida. Não é aqui só não. Um momento de êxtase, aleluia. E quando você sai daqui? Como é que vai ser a vida lá fora? É lá que o bicho pega. É lá que eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É lá que eu quero ouvir a voz do Senhor e saber. Porque, olha, e outra coisa. Eu acho que todo culto, eu achei engraçado. Ontem eu ministrei em Londres. Aí eu disse assim, pastor, a sua introdução já era a pregação. Aqui é a mesma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Outra coisa que você vai aprender, porque você tem que aprender antes para você ir desarmado para o negócio. Outra coisa que você vai aprender, ninguém começa ouvindo o Espírito Santo para grandes coisas. A irmã Vanilda, lá de Londres, trouxe um testemunho ontem que Deus ficou falando para ela vários dias, seja fiel no pouco, e eu vou te colocar no muito. E ela não entendia, ela até pensava que Deus estava falando da sua vida financeira. E quando começou o seminário, Deus disse, é disso que eu estou falando com você. Aprenda a ouvir a minha voz em pequenas coisas. E à medida que você aprender a ouvir a minha voz em pequenas coisas, eu irei confiar a você grandes segredos para o seu coração. Aleluia! A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ninguém teme quem não conhece. Aí ele diz, aos quais eu darei a conhecer os segredos do meu coração. Você quer conhecer os segredos do coração de Deus aí? Aprenda primeiro a começar a conhecer coisas muito rotineiras da sua vida. Por exemplo, você muitas vezes, se você começar a ser guiado pelo Espírito, muitas vezes você vai sair de casa e o Espírito vai dizer, volte, que você deixou a porta aberta. E se você não aprender a ouvir esta voz para essas pequeninas coisas, ele não vai lhe dar estratégia para ganhar uma cidade. Pastor, o Espírito Santo vai. Quando ele me ensina a fazer compra, eu entro numa loja para comprar um negócio, ele diz, não compre que está caro. Então, espere que eu vou lhe levar em outro lugar que está mais barato. E assim, eu vivo uma vida muito econômica. Eu descobri que ele é mais econômico do que eu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me ensina tudo. Às vezes aparece alguém com uma aparênciazinha tão boa, é tão amigo, O Espírito Santo diz assim, cuidado, é falso. Vá devagar, não se exponha, bote os 2 pés atrás, aí eu boto 2 pés, 2 mãos, a cabeça, e assim eu me livro. Às vezes chega alguém jurando fidelidade, vou andar com você, esta é a igreja, e ele diz, não, abra-se, isso não é só balela. E eu boto os 2 pés. Sabe quantas divisões de ministério nós já tivemos dentro desses 11 anos de igreja? Nenhuma. E nos 20 e poucos anos que eu sou pastor? Nenhum. Por quê? Porque o Espírito Santo é o pastor desta igreja. Pastor, o senhor se decepciona com as pessoas? Eu me decepciono porque eu esperava que elas fossem mudar. Vocês sabiam que muitas vezes tem gente que vai chegando perto de mim, no dia que chega, a primeira vez, o Espírito Santo me diz assim, cuidado, mantenha perto, fique de olho e saiba, um dia vai lhe trair pesado, mas não crie expectativas erradas. Eu digo, tá certo. Aí eu trago para perto de mim. E convive normalmente. Descarta, pastor? Nunca. Porque a minha esperança é que no meio do caminho a pessoa mude, seja liberta e seja transformada. Foi assim que Jesus fez com Judas. Mas não pense que você está me enganando.
O povo às vezes acha que eu sou ingênuo. Hein, Luiz? O povo me diz assim, pastor é muito ingênuo. Eu fico olhando assim, você nem sabe do que eu sei. Você tem informações aqui de baixo, eu tenho informações lá do trono da glória. Você pensa que eu estou todo desarmado e eu estou mais armado do que um galo de briga. Você pensa que eu estou todo vulnerável. Você que pensa. E quem é que nos dá essas estratégias? O Espírito Santo de Deus. Pastor, como é que eu vou aprender a ouvir o Espírito Santo? Ouvindo sua mente, achando que é ele quebrando a cara. Não tem outro jeito. Pastor, alguma vez na sua vida o Senhor já ouviu a sua mente e achava que era o Espírito Santo? Muito. E o que é que o Senhor fez? Eu voltei atrás e disse, era eu, não era ele não. Primeira receita que eu quero lhe dar. Se você quer viver uma vida guiada pelo Espírito Santo e não quer correr o risco de errar, desista agora. Se você quer viver uma vida onde o erro, o quebrar a cara, o se enganar, não faz parte da sua caminhada, desista agora. Porque o Espírito Santo não vai transformar você num super-homem. E errar é humano. Eu descobri, andando com Deus, que errar é humano. Não aprender com os erros é burrice. Porque nós temos o melhor de todos os mestres, o Espírito Santo de Deus. Amém, aleluia. Tudo isso para dizer, não desista, Ele vai guiar você. Louvado seja o nome do Senhor. E línguas, pastor? É a primeira manifestação. E como eu disse para vocês, a Bíblia não diz se era ou não era. Eu estou retomando de onde eu parei para pegar o fio de meada, certo? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 3. A primeira vez que nós vamos encontrar aqui a manifestação do dom de línguas, falar em línguas, glossolalia, certo? Atos dos Apóstolos, a igreja estava reunida, os discípulos estavam reunidos no pátio do templo, numa festa chamada festa de Pentecostes, 50 anos depois da Páscoa. Existe muita gente que diz que isso aconteceu no cenáculo, eu digo que não foi, mas eu não vou, quando você for comigo pesar, eu mostro lá que não foi. Foi no templo. Os discípulos estavam reunidos, de repente veio um ruído do céu e uma manifestação. 9 horas da manhã, aqueles homens foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Diz assim o versículo 3. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Versículo 5. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros, porventura não são galileus todos estes que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossas próprias línguas maternas? Nós somos partos, medos e da elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da Panfilha, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua, e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros, o que significa isso? O que está acontecendo aqui? Eu falei isso para vocês na última vez que eu ministrei. Há 2 dons que estão operando. O dom de línguas e a interpretação de línguas. O que deixou aqueles homens perplexos não foi o fato de que aqueles galileus estavam falando em outras línguas. Foi o fato de que, enquanto um falava, todos ouviam, cada um na sua língua materna. Agora veja, não era que eles estavam falando, e muitos dizem isso, respeito à posição de cada um, mas não se sustenta pelo texto, certo? Não é que eles estavam falando na língua dos que estavam ouvindo. Porque diga uma coisa, digamos que você é um chinês. Aí você entrou aqui na igreja, de repente eu começo xirixi, 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 não sei como é que o chinês fala, mas eu começo com xixi, 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 num negócio lá deles, e você começa a ouvir em chinês. Eu estou pregando em chinês. Eu te pergunto, esse chinês vai ficar assustado? Qual é a conclusão que ele vai chegar? Você fala chinês. O pastor fala? Não, gente, vocês estão com a boca fechada, vocês estão pensando, não? O pastor fala chinês, o que tem de estrondo? Poliglota. Além de lindo, ainda fala chinês. Diga aí. Só vão sair com essa impressão. Que susto tem nisso?
Nenhum. Então por que aqueles homens ficaram assustados? Porque Pedro se levantou e começa o grego ouve em grego, o alemão ouve em alemão, o chinês em chinês, e diz, oxente, ele não é galileu? Você está ouvindo em quê? Na minha língua. E você? Na sua. E você? Ui, que loucura é essa? Como é que o cara fala uma língua e cada um ouve na sua materna? Foi isso que chamou a atenção deles. Pô, o que é isso? Há um dom que nós vamos estudar lá na frente, que é interpretação de línguas. Certo? Que entrou em operação ao mesmo tempo e todos ficaram pasmos e Pedro se levanta e diz, ninguém está bêbado aqui, porque muitos pensavam que eles estavam bêbados. Falando naquele embuloado todo. Não estão bêbados e Pedro diz, não, gente, 9 horas da manhã, ninguém está bêbado. É a profecia de Joel, de que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então a língua aparece como uma evidência de que eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas veja, irmãos, depois disso o evangelho vai chegar na casa de um gentil. Eu estou lendo textos que eu já li com vocês, para que retome na sua mente e a memória. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Não me deterei muito. Senão, se eu pegar só de onde eu parei, vocês podem não saber. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Você vai encontrar aqui o evangelho sendo pregado a um gentil, Cornélio, centurião romano. Pedro está em Jope, numa cidade portuária. Enquanto Pedro está esperando o almoço ficar pronto, ele tem um arrebatamento de sentidos. E ele tem uma visão. Uma toalha desce do céu, cheio de animais. Eu vou abreviar o texto. Uma toalha cheia de animais considerados impuros pelas leis de Moisés. E uma voz dizendo, mata e come. E Pedro diz, jamais eu comi uma coisa impura e imunda. A toalha é recolhida. E por 3 vezes a toalha vem e uma voz dizendo a mesma coisa, mata e come. E ele não come. E a voz diz, não considere impuro nem imundo aquilo que eu purifiquei. Enquanto isso, em Cesareia Marítima, Cornélio recebe uma visitação de um anjo, dizendo a ele que as orações dele e as esmolas dele subiram até o céu, e que era para ele enviar homens à casa de Simão, um curtidor, em Jope, e trazer de lá Simão, chamado também Pedro, para lhe anunciar a salvação. Quando Pedro está tendo este arrebatamento, os homens de Cornélio chegam e batem na porta. E o Espírito Santo diz a Pedro, desce e vai com eles, porque eu os enviei. Pedro vai. Vocês leiam o texto em casa. Pedro vai. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, um gentil, irmãos. Um gentil. Ok. Quando ele chega nesta casa, deixa eu achar aqui só onde eu quero Ok. No 24? Eu quero. Ok. E no 24 diz, um dia depois chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. 26. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se. Ele tentou se ajoelhar diante de Pedro. Pedro disse, levanta-te, eu sou um ser humano como tu. Depois, versículo 27, diz assim, então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Cornélio chamou os vizinhos, chamou os amigos, para ouvirem aquilo que Pedro tinha para dizer. Aí diz assim a Bíblia, versículo 28, e lhes explicou, vós bem sabeis, aí começa o discurso. Ok? Quando chega no versículo 33, então sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir aqui. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, diz Cornélio, com o propósito de ouvir tudo que o Senhor te ordenou a dizer. Cornélio estava pronto para ouvir a mensagem, um gentil. Versículo 34. Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora eu percebo que verdadeiramente que Deus não trata as pessoas por qualquer tipo de parcialidade. Versículo 36 e 37, ele começa a falar a respeito da pregação, ele começa a falar a respeito do espírito, da palavra, da mensagem e começa a pregar. Ok. Quando vai andando mais para frente, no versículo 38, ele continua pregando, ele continua falando. Quando chega no versículo 45, diz assim, enquanto ele estava pregando, o Espírito Santo desce sobre aquela casa inteira e todos são cheios do Espírito e começa a falar em outras línguas. Versículo 45, aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados.
O que causou admiração? No meio da pregação de Pedro, o Espírito Santo vem ali, interrompe a reunião e começa todo mundo cheia. Aí Pedro diz assim, e todos ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo tivesse sido derramado, inclusive sobre os gentios. Agora eu te pergunto, como é que Pedro e os irmãos da igreja lá de Jope sabiam que o dom do Espírito tinha sido derramado entre os gentios? Olha o versículo 46. Porquanto os ouviram se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. E é interessante que aqui não há interpretação, apenas uma manifestação de línguas. E Pedro vai dizer assim, como é que a gente pode negar o batismo nas águas a estes que foram, assim como nós, diz assim o versículo 47, na parte B, assim como nós, eles receberam o mesmo Espírito Santo. Assim como nós. Pedro vê que a experiência que está acontecendo ali na casa de Cornélio é a mesma experiência que aconteceu com eles no dia de Pentecostes. Como é que Pedro sabe o que aconteceu? Porque os ouviu falar em línguas. Então eu posso chegar à conclusão que na experiência dos apóstolos, falar em outras línguas era uma evidência de que alguém foi batizado no Espírito Santo. Pois bem, vamos lá. Chega Paulo, capítulo 19, versículo 1. Paulo está indo para Éfeso. Paulo chega em Éfeso e tem ali uma comunidade, né? E Paulo junta-se, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos por experiência. A partir da experiência da igreja primitiva, nós formamos uma posição. Versículo 2 diz assim, versículo 1, e aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas, chegando a Éfeso, e encontrou ali alguns dos discípulos, e lhes indagou, recebeste o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles explicaram, de maneira alguma, nem sequer soubemos que existe Espírito Santo. Então Paulo questionou ele, ora, em que tipo de batismo vocês foram batizados então? E eles declararam, no batismo de João. Versículo 4. Então Paulo lhe explicou, o batismo que João realizava era um batismo de arrependimento. Ele ordenara ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. Versículo 5. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Versículo 6. Olha aqui, versículo 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Como é que Paulo sabe que veio sobre eles o Espírito Santo? Porque eles começaram a falar em línguas e olha outro dom aqui em operação. Esse dom de profetizar nem aconteceu em Pentecostes e nem aconteceu na casa de Cornélio. Mais um dom aqui nessa reunião da igreja de Éfeso. O dom de profetizar. Vamos estudar sobre ele também mais para frente. Então eu chego a uma conclusão. Falar em outras línguas nem sempre vem acompanhado de interpretação. Segunda conclusão. Todas as experiências da igreja de Atos, em que alguém era dito, foi batizado no Espírito Santo, só se dizia porque os ouvia falar em línguas. Se alguém quer dizer, não, mas eu estou repetindo o padrão da igreja apostólica. E nós somos uma igreja de fundamentos apostólicos. E eu não lanço outro fundamento além daqueles que já foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas. Amém, queridos? Nós não estamos aqui para inventar doutrina, nós estamos aqui para seguir o que a Bíblia diz. Nós cremos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé, prática e revelação. E nós cremos isso na prática. Não é chavão de crente, não. Nós cremos. Está escrito, eu me dobro. Não está escrito, deixa de lado. Certo? Então nós nos reunimos aqui para adorar a Deus e estudar a palavra, para viver ela lá fora. Não para ter um momento de descontração aqui não, é para viver lá fora, em nome de Jesus Cristo. Pois bem, aí Paulo vai trazer aqui estes dons, e é neles que nós vamos nos deter. Seria agora que eu iria começar a minha pregação. 1 Coríntios capítulo 12, abra lá. 1 Coríntios capítulo 12. Primeira coisa que Paulo vai deixar claro aqui, é que ele não está apresentando os dons à igreja. Paulo não vai tratar dos dons do Espírito na igreja de Corinto porque fosse uma novidade para eles. O ensino de Paulo em Corinto não é para mostrar ao povo que existe dons do Espírito, é ensiná-los a usar. Como é que você sabe disso, pastor? Porque no capítulo 1, deixa a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 12, vá lá no capítulo 1 de 1 Coríntios e você vai ver Paulo dando graças a Deus pela igreja. A saudação da igreja. 1 Coríntios, deixa aberto lá no 12, mas vá lá no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Olha o que diz Paulo a partir do versículo 4.
Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Versículo 5. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual. Uau! Eu venho aqui para dizer a vocês que não falta nenhum dom espiritual nesta igreja. Mas quando chega no capítulo 12, saia daí do capítulo 1, vá para o capítulo 12. Quando chega no capítulo 12, ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento, ou em outras versões, que sejais ignorantes. Então, o que é que Paulo está querendo dizer? Paulo vai tratar aqui no capítulo 12 de quê? Da existência? Não. Da manutenção. Da utilização, aliás. Ignorância quanto à utilização. E deixa eu parar aqui para dar uma lapadinha. E aqui se faz o mais necessário da nossa geração. A utilização dos dons espirituais tem manifestado um nível de infantilidade na igreja evangélica que é assustadora. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos lidando com coisa muito séria, santa, sagrada e de uma responsabilidade muito grande. É simples? É, mas é santo. Os dons são sinais, são ferramentas que o Espírito nos dá. Não são coisas para manipularmos pessoas. Fuja dessas coisas. Ninguém manipula o Espírito Santo de Deus. Olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. Todas as vezes que você vê alguém se fazendo propaganda de si mesmo acerca de utilização dos dons, fuja. Trata-se de um charlatão. Vou dizer, e eu vou dizer coisas aqui pesadas. Não tem nenhum problema de dizer. Todas as vezes que você vê alguém se batendo no peito dizendo eu sou profeta, nem vá que não é. Concordo. Não é. Ai, Deus me usa. Deus usa até uma jumenta. Então você não é nada. Quem é, não se gaba de ser. Quem é, não diz que é. Os outros dizem. Esse é o padrão de Jesus. Jesus disse, eu não me glorifico a mim mesmo. Eu tenho alguém que me glorifica. Eu não busco a minha glória. Eu busco a glória daquele que me enviou. Posso ouvir um amém da igreja? Ah, liga na irmã que ela revela. Ou é um espírito de adivinhação, ou é uma invenção da cabeça da pessoa. Ou então, no máximo, uma pessoa manifestando poderes paranormais. Ou mediunidade. Ou é cão, ou é a normalidade, ou é a invenção da cabeça. Irmãos amados, queridos e preciosos, cuidado. Não seja ingênuo, porque a coisa mais fácil que tem é você formular uma pseudo-profecia a partir do perfil de uma pessoa. Você aprende a fazer isso. Sim, e outra coisa, você chega num país como esse, um bando de gente, aí você vai, pastor, eu fui em tal lugar e recebi uma profecia de que Deus estava abrindo as portas para mim nesta nação. Ô querido, sabe quantas pessoas naquela reunião tinham na mesma condição? 99,9% do povo que estava ali. Profecia de passaporte, profecia de dó. Irmãos, isso é tão previsível. Ah, mas eu fui em um lugar, pastor, e o profeta revelou o meu CIC, meu RG, o meu endereço, e tu estava com amnésia? Porque você vai ver aqui que o Espírito Santo usa os dons para o que lhe é de proveito. Que proveito você teve nisso? Eu fui lá, a pessoa revelou o meu nome. Você tinha esquecido? Que proveito tem nisso? Então vamos tirar um monte de misticismo. Sabe por quê? Porque você começa achando que para ser usado pelo Espírito Santo, você tem que ser esquisito igual aquele profeta que você um dia viu. Quem tem que fazer não sei o quê? Tem que dar umas tremelicadas, tem que fazer não sei o quê, tem que pular numa perna. Aí você diz, eu não me vejo fazendo uma patafada dessa, então esse negócio de Espírito Santo não é para mim. E você vai aprender que não tem nada disso. Isso é só para impressionar pessoas. Isso é para passar uma forma de manipular as pessoas. O Espírito Santo usa você da forma que você é, da maneira mais simples e mais linda que existe nesta terra. Aí você vai descobrir que o Espírito Santo é fantástico. E não tem nada dessas pataquadas. Há muita criancice, há muita infantilidade. Ah, termina um culto, faz uma fila
Termina um culto, faz uma fila para receber profecia, adivinhação ou invenção. Você vai aprender a discernir isso, viu? Amém, queridos? Amém. Você vai ter um dia, a gente vai falar sobre discernimento. Então, assim, não tem nada a ver com essas histórias. Então, o que Paulo vai fazer aqui agora? Organizar a igreja. Vocês têm todos os dons. Vocês só estão sendo ignorantes na maneira de utilizar. Vamos aprender. Amém, queridos? Vamos aprender. Vamos aprender. Aí ele vai, versículo 4. Existe diferente tipo de dons, mas o Espírito é o mesmo. É diferente tipo de dons, mas o Espírito é o mesmo. Já falei disso para vocês. Versículo 5. Existem várias formas de ministério. Dons e ministérios são diferentes, eu já falei no passado. Mas o Senhor é o mesmo. Há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que opera, que efetua tudo em todos. Ei, deixa eu dizer mais uma coisa. Diante disso, o dom, o ministério, não é seu. É verdade. Amém. Glória a Deus. Paulo já começa dizendo, tem dono. Não é seu. Esse negócio é filmado, eu fico fazendo careta. Depois o povo vai fazer meme comigo. Não é seu. Meu ministério. Você não tem nada. Eu estou sendo perseguido. Aí começa a mania de perseguição, né? Eu estou sendo perseguido, pastor, no meu ministério. De qual governo? Meu. Tudo que você tem de bom nesta vida pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nada é seu. Você é um vaso de barro. Baixa a bola. Você quer ser usado pelo Espírito Santo? Aprenda que a glória pertence somente a Ele e Ele não divide a glória dele com absolutamente ninguém nesta terra. Quando você terminar de fazer tudo, diz a Bíblia, não é de não fazer. Quando você terminar de fazer tudo bem feito, você vai dizer, servo inútil que eu sou. Por quê? Eu não produzi nada. Foi Ele. Aí você não se incha quando alguém lhe elogia e nem se entristece quando alguém lhe critica. Você morreu. Defunto não reage. Paulo disse, eu morri. A gente quer ser usado pelo Espírito, mas está tão vivo e dois corpos não habitam o mesmo espaço. Mata você primeiro. Quando você vier morto ao funeral, o seu próprio funeral, você vem morto, vazio de você. Aí o Espírito Santo pensa, agora eu posso usar essa carcaça velha para a glória do meu nome no meio da terra. Aí você vai sempre reconhecer, é Ele. É Ele. Ai, que bênção que você é. É Ele. Como Deus te usa? É Ele. Ai, o teu ministério não é meu, é dele. Tudo vem dele, tudo volta para Ele. A Ele seja a glória no meio da igreja. Vamos sair de cena. Eu tenho uma consciência tão grande. Eu olho para mim e assim, não tem nada. Eu gosto de uma música do Ron Quenol que diz assim, if you can use anything, Lord, you can use me. Se tu podes usar qualquer coisa, Senhor, tu podes me usar. Qualquer coisa. O Deus que usou uma jumenta, usou uma baleia para colocar um missionário no caminho, usou um galo para converter um apóstolo. Aí ainda disse assim, se vocês se calarem, as pedras vão começar a gritar. Eu queria que o povo tivesse calado para eu ver aquelas pedras gritando. Mas aí ele chega e usa mim. Aí nessa galeria, a jumenta, o peixe, o galo, a pedra e Orlando. Tem lugar para mim vangloriar de alguma coisa? É Ele, irmãos. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ai, como nós precisamos aprender isso, né? Não vai ter competição dentro da igreja, ninguém é melhor do que ninguém é... Olha, um pastor que está aqui pregando, a irmãzinha que está ministrando para as crianças, o outro que arrumou a igreja, todos nós somos a mesma coisa diante do Senhor. Aleluia! Cheguei hoje aqui, os irmãos ainda não tinham chegado. O que é que eu fui fazer? Arrastar sofá, arrumar as cadeiras. Chego lá em Londres, sabe quem que arrumou a igreja? Todo dia antes de começar o culto sou eu. Ai, mas o senhor é pastor, presidente do ministério. Cala a tua boca. Ninguém é nada. Quer ser usado pelo Espírito? Se esvazia.
Então a primeira coisa que você tem que ter é isso. Aí ele vai dizer aqui, versículo 7. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito. Para quê? Com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Não vem de você, é dele e não é por sua causa. Deus não te usa por tua causa. Eu sou escolhido do Senhor. Não toquei nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. No caso, sou eu. O ungido e o profeta, quando o cara chama esse versículo, sempre ele está falando dele. E aí o Espírito diz assim, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Os dons do Espírito não operam em ninguém para trazer benefício para quem está sendo usado. Dons são ferramentas de serviço. Ai, como Deus me usa. Não é por sua causa. Quem acha que Deus me usa aqui? Ninguém acha? Que tristeza. Sinta-se privilegiado. Sabe por quê? Deus não me usa para massagear o meu ego. Deus me usa para abençoar a sua vida. Amém. E de tantas pessoas. Então não é por minha causa. Tem nada a ver. Lembra do jumentinho que carregou Jesus e entrou lá na cidade? E o povo aclamando, jogando palma para o bichinho entrar? Voltou muito cheio para casa. Quando chegou em casa, perto da jumenta velha, a jumenta velha era mãe, viu, Regis? Mãe, eu tô famoso. Foi, filho. Entrei na cidade de Jerusalém, era gente me aclamando. A mãe disse, tinha alguém montado em você? Tinha um tal de Jesus, mas os ramos eram feitos, jogados no chão para eu que pisar. Então, era eu que estava. Aí ele disse, meu filho, cuidado. Coitado do jumento, voltou para Jerusalém, todo achando que agora ia ter todo dia capas e ramos para ele andar. Mas voltou triste para casa. Ninguém me reconheceu, mãe. Aí a mãe disse à jumenta velha, aprenda, bem-aventurada a jumenta velha na nossa vida, aprenda uma lição, o segredo não é você, é quem está montado sobre você, e no nosso caso é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, não é você. Ministério é serviço, com a finalidade que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, versículo 8. A um é dada a palavra de sabedoria. Nós vamos estudar cada um desses dons. A outro pelo Espírito a palavra de conhecimento. A outra pelo Espírito a fé. A outro pelo Espírito dons de curar. A outro pelo poder do Espírito milagres. A outros profecias. A outro discernimento de Espírito. A outros variedades de línguas. Diga variedades de línguas. A outros, a interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa como quer. Na minha versão diz como deseja. Eu sou profeta, você não é nada. Você não tem nada. Ah, pastor, mas eu tenho o dom de curar, então eu vou levar você lá no hospital. Bota lá na fila, o povo vai chegando, você vai curando. Ah, Deus me deu o dom de milagre. Vou levar você para a porta do cemitério. Os defuntos entrando em você. Levanta, 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 levanta. Se é seu, você usa quando você quer. O Espírito distribui os dons como lhe apraz. Aí Paulo diz, quando vocês se reúnem, uns têm língua, outros têm profecia, outros têm discernimento, outros têm cura. Quem, Paulo? Qualquer um. Não é o pregador, não é o pastor. É você. Deus está dizendo que você veio aqui hoje, não foi para receber nada, foi para trazer algo que vai contribuir na vida do seu irmão aí do seu lado. Ninguém entrou aqui vazio. Ninguém veio vazio. É isso que Paulo está dizendo. E o Espírito vai fazer o quê? Ele passeia no meio da igreja e diz, eu quero usar o Ailton, eu quero usar a Tânia, eu quero usar... Mas não era o pastor? Não. Não é a irmãzinha oficial da profecia? Não. Todos podeis profetizar, diz Paulo. Todos podeis ser usados. Mas e a questão dos dons de língua, pastor? Vamos andar um pouquinho. Capítulo 12, no versículo 30. Capítulo 12, versículo 30. Bora lá. Porque existe muita confusão aqui no seguinte. Então, pastor, a Bíblia não diz, e não existe... Eu olhei agora para o relógio e vi que meu tempo já passou. Mas vocês vão me aguentar mais 10 minutinhos. A Bíblia não diz que só deve falar em línguas quando houver intérprete. E se não houver intérprete que se cale, você está limitando a língua a uma língua.
A Bíblia fala aqui que foi dado a outros variedades. Diga variedades. Então não é só uma maneira. Existem diversas maneiras do dom de língua se manifestar. E eu vou só citar alguns deles aqui, para você entender. O primeiro, para a edificação. O segundo, que é o que o pessoal mais se agarra nele, para a interpretação. Toda oração em línguas que vem para a interpretação? Não. Me mostre nos casos que nós lemos de Atos dos Apóstolos, a não ser Pentecostes, os outros houve interpretação? Não. Houve interpretação em Pentecostes. Mas quando chegou na casa de Cornélio, não houve. Quando chegou na casa em Éfeso, houve outro dom junto, que foi profecia. Então, nem todas as vezes, então esses dois deveriam ficar calados. Então, do que Paulo está falando quando ele diz que se não houver intérprete que se cale? Eu vou explicar. Vocês querem aprender? Versículo 30. Todos têm os dons de curar? Paulo está dizendo. Todos têm dons de línguas? Aí, olha qual é a próxima pergunta que Paulo vai fazer. Todos as interpretam? Então, Paulo está falando de língua para interpretação. Ele associa um dom ao outro. Ele não diz todos têm o dom de interpretação. Ele está dizendo todos falam em outras línguas? Não. Todos as interpretam? Veja que ele está linkando a primeira pergunta, a segunda pergunta à primeira. Todos falam em línguas? Todos interpretam essas línguas faladas? Né? Aí ele diz, contudo, buscar com zelo os dons, principalmente o dom de profetizar. Do que Paulo está falando? Dom para interpretação. Veja. Capítulo 14. Vamos para o capítulo 14 que ele vai falar do exercício correto destes dons. Versículo 2. Eu vou fazer uma exegese mais rápida da coisa. No versículo 26 e no versículo, até o versículo 28, só para eu não bagunçar a cabeça de vocês. Portanto, qual é a atitude correta então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, versículo 26. Ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação desta língua. Paulo está falando de uma reunião da igreja, aí ele vai falar aqui da ordem durante o culto na igreja. Um tem profecia, um tem salmo, um tem revelação, o outro tem uma palavra determinada em língua, e o outro tem a interpretação dessa língua. Veja que Paulo não está colocando língua aqui no plural, como está no capítulo 12. Aí ele diz assim, se alguém falar em uma língua estranha, que a fale somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja quem as interprete. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aqui está o texto que o povo pega para coisar. Agora vamos entender o que é que Paulo está falando. Paulo está falando sobre a ordem do culto. O culto tem 2 momentos. Preste bem atenção a isso. Porque o povo diz assim, se ninguém entende, para que eu vou estar falando em língua se ninguém entende? Você tem que parar agora, porque nós vamos chegar no início e falar sobre os outros tipos de língua, como ela funciona, mas você tem que ter uma coisa na sua cabeça. Com quem você quer falar? Existem 2 momentos dentro do culto, e Paulo vai fazer aqui essa grande separação. Existe um momento do culto em que tudo que você está fazendo, tudo que você está falando, não interessa mais ninguém. Interessa somente a Deus. Eu não vou orar em línguas na igreja, não, porque ninguém não entende. Espera aí. Então você não deve orar em nada. Você está orando em português ou em inglês para que Deus ouça ou para que alguém entenda? Quando você canta para Deus ou para o irmão? É para Deus. Então o que interessa se ele entende ou não? Se eu estou aqui, Senhor, eu te exalto. Tu és o meu Deus soberano. O Deus a quem eu amo com todo o meu coração. Eu estou falando com quem? Com vocês ou com Deus? Eu estou lá preocupado se vocês estão me entendendo ou não. Ou então eu estou... Eu estou lá preocupado se você está entendendo do mesmo jeito ou não. Eu não estou falando com você.
eu já matei a pau aqui, essa história. Só devo falar o que os outros entendem. Ué, não estou falando com você. Eu estou cantando. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Eu estou cantando para quem? Irmão, me ajuda, eu estou cantando para quem? Eu estou lá preocupado se você está entendendo. Ou gostando. Aí eu começo. Para que isso se ninguém está entendendo? Eu continuo não cantando para você. Aí terminou o louvor, terminou a oração, terminou o período de adoração. Aí eu me levanto para pregar. Agora eu não quero que Deus me ouça. Agora eu quero que vocês me entendam. Aí eu começo. Irmãos, orabá, porque ribabá. Aí Paulo diz, espera aí. Vale mais falar 5 palavras no entendimento do que 1000 em línguas. Por quê? Não estou falando com Deus. Ah, mas eu estou falando de mistério, Deus está me ouvindo. Mas você se levantou para falar às pessoas. Se eu for falar agora às pessoas, se eu trouxer uma mensagem em língua, tem que ter intérprete. Porque eu não estou falando com Deus. E se não tiver intérprete, se cale. Porque é hora de pregar. Não é hora de falar em línguas. E aí você vai descobrir que na igreja há lugar para tudo, com ordem e com decência. E o nome do Senhor é glorificado na congregação. Você não pode nem para um extremo nem para o outro. Só pode falar em língua se tiver intérprete. Com quem você está falando? Aí eu me levanto para ensinar. É hora de ensinar. Aí eu começo uma palavra, dá uma agonia quando eu vou ouvir alguns pregadores, que ele fala uma palavra em português e o resto em língua. Falando, meu irmão, você está falando comigo? Ah, pastor, sabe o que é isso? A velha manipulação. Porque aí você passa uma ideia de que o cara está cheio do Espírito. O Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Eu posso estar aqui queimando em fogo. Eu só saio da minha boca aquilo que eu quero. Porque Deus não me manipula. Eu não estou possesso de demônio. Deus não opera na minha mente, Deus opera no meu espírito. Ah, pastor, é porque quando o espírito me toma, eu não me controlo. Então vem cá para eu expulsar, porque você tem um demônio. É cão? O Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. O Espírito Santo se relaciona no meu espírito humano recriado. Você pode estar debaixo do maior poder do mundo. Você sabe quem você é, o que você está fazendo, e você para a hora que você quiser. Você é senhor da situação. Aí eu me levanto para pregar. Eu poderia ficar aqui. Aí vocês, aleluia, que homem cheio de Deus. No que você foi edificado? Nada. Mas e na hora que eu estou orando? Aí é outra história. Não estou pensando em você. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Quando eu vou ter convosco, diz Paulo, me vale mais falar 5 palavras no entendimento do que 1000 em línguas. Porque Paulo ia para a igreja fazer o que, gente? Orar? Não, ele ia ensinar. Então você subiu para ensinar? Não venha para cá para cima falar em língua, não. Quer dizer, não é esse o objetivo. Vocês entenderam? Entende como é simples quando você localiza cada coisa? Mas aí no capítulo 14, ainda no capítulo 14, vamos ver aqui rapidinho. Vocês me aguentam mais 10 minutinhos? Aguenta, né? Amanhã é feriado. Feriado não, é segunda. Quero lá saber. Ok, versículo 1 do capítulo 14. É a aula, gente. Segui o caminho do amor e exercer com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Mas ok. Versículo 2. Por quê? Olha o que Paulo vai dizer. Por quanto? Primeira coisa. Quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas fala a... Ah, então, meu filho, se eu estou orando, eu estou falando com quem? Você está falando em oração, você está adorando, é para quem? Então solta a metralhadora em língua, meu filho, e nem esteja preocupado com quem está do seu lado, se ele está entendendo ou não. Você não está falando com ele? Paulo já disse que língua aqui é para Deus. Então, rabacarracheia. Não estou falando com ninguém, é com Deus. Ok, primeira coisa, edificação. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Diga, eu não quero que ninguém me entenda mesmo.
Você está orando, não é pregando, orando. Cara, que ninguém me entenda. Ok? Entretanto, quem profetiza o faz claramente. Aí ele vai falar a respeito da profecia. Versículo 4, eu vou falar em profecia outro dia. Quem fala em uma determinada língua, olha o que é que ele faz. A si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Olha a diferença. O que é profetizar? É falar a palavra. Eu estou profetizando aqui. Eu não estou me edificando. Eu estou edificando quem? Vocês. E quando eu oro em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Ah, pastor, então, se é para edificar só a você mesmo e é para falar só para Deus entender e só Deus ouvir, então cada um fala no seu quarto, de porta fechada. Para que falar na igreja? Então, meu filho, você não deveria nem estar aqui. Porque o seu louvor também não era só para Deus? A sua oração não era só para Deus? O que você veio fazer aqui? Nem deveria ir para a igreja, se você seguir esse princípio, para nada. E aí, e como a Bíblia manda a gente congregar? E quando a Bíblia diz que você tem que orar em conjunto? E quando a Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar? E aí? Quem foi que ele disse que na igreja tudo é para os outros? Que loucura é essa? Verso 26 que você leu. Sim. Na parte que vocês se reúnem, não tem salmo, ou tem hino, ou tem coisas aqui que é só interessa a Deus. Tem coisa aqui que interessa só a nós. E isso é a beleza da reunião da igreja. Ninguém aqui está por fora do batente. Todos somos importantes nesta reunião. E acima de tudo, Ele é o mais importante da reunião. Aí Paulo vai continuar aqui, versículo 4, né? Como eu já li. Versículo 14. Versículo 14. Pois se eu oro em uma língua estranha, o meu espírito também ora. Você é um espírito. O meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Minha mente não entra na história. Não é aqui que funciona a oração em línguas, é aqui. Sabe um exercício que eu faço? Ler a Bíblia enquanto eu oro em línguas. Eu oro em línguas e leio a Bíblia. Eu estou aqui. Eu estou estudando e estou lendo a língua. Falando em línguas. Minha mente está estudando. Meu espírito está falando com Deus. Eu coloco cada coisa no seu lugar. E eu não sou doido. Eu coloco cada coisa no meu lugar. Meu espírito, eu estou o quê? Me edificando no espírito. Eu estou sendo edificado enquanto eu estou falando, aguçando o meu espírito. E estou lendo a palavra. O que é que vai acontecer? As revelações de Deus virão com muito mais facilidade sobre mim. Pois se eu oro em língua, diz Paulo, meu espírito também ora. Mas o meu intelecto fica improdutivo. Olha o versículo 15. Diante disso, o que é que eu devo fazer? Eu orarei com o Espírito. Isso aqui não é Espírito Santo, é o meu Espírito. Está com um ezinho minúsculo. Mas, ao mesmo tempo, com a mente. Intelecto. Eu cantarei com o Espírito, mas igualmente com a razão. Olha aqui, línguas na adoração. Eu canto aquilo que a minha mente já sabe e eu canto também em espírito. Como eu fiz aqui ainda há pouco. Eu canto aquilo que eu já aprendi e canto aquilo que a minha mente, o meu espírito e a minha mente adoram a Deus. Pastor, por que cada pessoa, quando fala em língua, cada um fala, começa a falar diferente? Porque é variedade de línguas. A irmã perguntou por que quando alguém fala em línguas, as pessoas falam em línguas, cada um fala diferente. Sim, eu entendi. Quando alguém fala em língua, cada um fala. Porque é justamente isso. É uma linguagem. É aquele tipo de coisa. Eu considero diferente. Imagina um vocabulário. Você está aqui. Você acha que todo mundo que fala inglês fala do mesmo jeito? Não. Pronto, então está respondido. Né? E sem contar que você tem o que a Bíblia chama de variedade de línguas. Né? Eu acho que no mundo do Espírito tem até sotaque. Né? Se você chegar no meio dos assembleanos, tem o sotaque dele, chegar aqui tem o sotaque, cada um tem o seu sotaque. Agora veja, irmãos, aqui você vai encontrar a língua. Você já viu que língua é uma oração, serve para a minha edificação. Língua, aqui como ferramenta de louvor e de adoração. Cantarei em entendimento, cantarei em línguas. Uma forma de adoração.
Adoração. Outra coisa que é uma manifestação do Espírito e outra forma de orar em línguas. Línguas na intercessão. Vamos lá, só para eu terminar esse ponto. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vocês estão me entendendo? Está ficando claro para você? Oh, maravilha. Quem está sendo abençoado, diga glória a Deus. Eita, maravilha do céu. Romanos capítulo 8, versículo 26. Digamos que de repente, num belo dia, você começa a receber um peso de oração por alguém. Mas você não sabe nada. Quem já teve essa experiência aqui? Do nada uma pessoa não sai da tua cabeça. Mas você não sabe o que está acontecendo. Como é que eu vou orar, pastor, se eu não sei nem o que está ocorrendo? Oh, louvado seja Deus pelo Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito Santo agora vai usar esta ferramenta de línguas para lhe ajudar na sua incapacidade. Você não sabe, de repente, do nada, aquele peso. Meu Deus, fulano não sai da minha cabeça. O que está acontecendo? Sonhei com fulano, aquilo não... mas eu não sei do que se passa. Não tenho liberdade de perguntar. Não é para você perguntar nada. Se o Espírito Santo quisesse que você soubesse do que se tratava, ele teria lhe revelado. Ele quer só de uma boca na terra para gerar algo que está para acontecer no mundo espiritual. A Bíblia diz que Deus nada faz sem antes revelar os seus servos, os profetas. Porque os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus tem alguma coisa acontecendo lá no céu, Ele quer trazer para a terra, mas Ele não quer que aquela pessoa envolvida saiba. Ele precisa de uma boca para dar voz, porque é assim que funciona legalmente o mundo espiritual. Aí Ele olhou, estava você lá, prontinho para ser usado. Ele diz, vem cá que eu quero você aqui, para dar voz àquilo que está. É aquilo que Jesus me ensina, você vai orar assim, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela lá no céu. Mas eu não sei qual é esta vontade, mas o Espírito sabe. Está lá um irmãozinho lá no Japão passando por uma luta. Não tem ninguém na brecha para interceder por ele. Ele está em ponto de cair numa armadilha. Aí o Espírito Santo está passando, você está lá fazendo cleaner, passando ruva, prontinho para ser a boca profética. O Espírito Santo diz assim, é você. Aí vem aquele peso. O que eu faço, pastor? Olha, Romanos capítulo 8, versículo 26. Estamos certos de que Romanos capítulo 8, versículo 26. Todas as coisas... Aí diz assim... Hã? Então eu estou... desculpa. Do mesmo modo, eu estava no 36. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas... Não é fraqueza de pecado, não. O assunto aqui é oração. O Espírito Santo nos auxilia na nossa fraqueza. Que fraqueza ele está falando? Oração. Como é que eu sei? Porque não sabemos como orar. Então não está falando de fraqueza de pecado. Fraqueza de oração. No entanto, o próprio Espírito, aqui é intercessão pura. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expressos por meio de palavra. Não é intercede por nós orando por você, é intercede através de você. Como? Num gemido. Você não sabe, não sei de nada. Lá vem fulano, aí eu começo. Na minha mente está a imagem daquela pessoa. Na minha mente está a imagem daquele lugar, daquele país, daquela situação. E no meu espírito eu começo. E às vezes chora. E às vezes se estremece. E dá aquela dor. O que é que você está fazendo? Você está gerando aquilo que o Espírito quer trazer à terra. E você, de repente, o peso sobe e tudo se aliviou. O que aconteceu? O filho nasceu, a coisa foi gerada. E quando é que eu vou saber o que é que eu gerei? Quando você chegar na glória diante do trono do Senhor, Ele vai dizer o que é que você estava gerando naquele dia, naquele lugar. Eita, que espírito é demais, né? Aí você vem dizer que andar com Deus é chato. Você não conhece nada. Versículo 29. Porquanto aquele que antecipadamente conhece... Eu já estou pulando de coisas. Versículo 27. Aquele que sonda os corações, gemidos impossíveis de ser expressos, e aquele que sonda os corações, conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Diga, eu não preciso saber. Não, diga de novo, nem todo disser. Diga, eu não preciso saber. Você quer ser guiado por Ele? Você vai gerar tanta coisa que você não tem nem noção. Ai, que curiosidade. Ele está dizendo, quem vai saber é o Espírito.
Porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. O que é que você está fazendo? Suplicando, sendo a boca do Espírito para gerar algo que é a vontade de Deus para algum santo ao redor da terra. E você tem ideia do que você está suplicando? Não tenho a menor ideia. Eu não preciso saber. Isso é um outro tipo de oração em línguas. Uau! Então não venha resumir oração em línguas só com interpretação ou com um que tem, e é porque eu não tenho tempo para aprofundar muito. Outra forma de língua, e com essa eu encerro, que meu tempo já estourou faz tempo. Com esta eu encerro. Uma forma de eu me encher do Espírito. Quem aqui já nasceu de novo e o Espírito Santo mora dentro de você? Como é que eu vou me permanentemente viver cheio do Espírito? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Oh, que riqueza, não é, irmãos? Você está se sentindo mais aliviado? Você não viu nada o que Deus vai fazer com você a partir deste dia. Se prepare para ter aventuras tremendas com o Senhor. Agora, irmão, ore, viu? Porque se você não orar, não adianta nada. Se entranque, se deixe levar pelo Espírito. Fica buscando informação. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho. Não fique bebendo, tomando uns goró, ficando bêbado por aí não, viu? Que eleva a devassidão. Mas do jeito que é pecado ficar bêbado com vinho, é pecado não ficar cheio do Espírito. Às vezes nós cortamos o versículo pela metade, né? Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então quer dizer que se eu não me embriagar com vinho, eu só cumpri metade do mandamento. Vou dizer de novo. Não ser alcoólatra é cumprir metade do mandamento. A outra metade é ser cheio do Espírito Santo. Não se encha de cachaça, se encha do Espírito Santo de Deus. Então se você não se encher de cachaça, você só cumpriu metade. É o texto, versículo 19. Como é que eu me encho? Porque ele não está dizendo que ele vai me encher. Ele está dizendo que sou eu que me encho. Eu sou ativo aqui nesta operação. Eu não fico lá, me enche Espírito. A gente canta tanto isso, né? Espírito Santo me enche, Espírito Santo me enche, Espírito Santo me enche. Como Espírito? Ei, deixa eu dizer. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Vem nos visitar. Vem nos visitar, que horror. Deixa eu dizer um negócio para você. Você nasceu de novo? Aquele que beber da água que eu lhe der, disse Jesus. No seu interior. No seu interior. Coloca a mão aqui, no bucho, aqui. No meu interior. Ele disse, no seu interior surgirão fontes de águas vivas. Você nasceu de novo? Nasceu mesmo? Há uma fonte de água viva dentro de você. O Espírito Santo não virá de fora para você, ele virá de dentro para fora. Por quê? Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo mora dentro de você? Você não chama para entrar quem já mora dentro. O que vai acontecer? Eu vou fazer com que essas fontes se rompam. E comece a fluir daqui de dentro. E eu vou me encher, igual uma cacimba, igual um poço. Como é que um poço se enche? Um poço não é cheio, um poço se enche. Você remove as areias que estão impedindo que a nascente de água brote, e de baixo para cima a água começa a subir. Deixa eu dizer um negócio para você. No dia que você nasceu de novo, o Espírito Santo cavou um poço dentro de você. O que você vai fazer? Você vai tirar os entulhos que estão impedindo a nascente de jorrar. E quando você tira os entulhos, a aguinha vai começar a... Daqui a pouco você vai ver que vai aumentando. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A fonte está dentro de você. Isso não é tremendo? Aí como é que vai dizer? É por isso que ele vai dizer, encha-se você. Nunca vi ninguém com um balde levando para encher um poço. Ninguém vai chegar com um balde para jogar em você. Aí você vem aqui, não. E como é que eu vou fazer? Falando entre vós com salmos, olha a linguagem, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor.
Está sentindo vazio? Ah, pastor, mas eu não estou muito afim. Você não está orando nas suas emoções. Vamos ficar de pé? Senão não termino hoje. Não confunda o espírito com a mente. Paulo aprendeu isso. O apóstolo Paulo aprendeu isso. Aí ele descobriu, aí ele disse o seguinte: quando eu sou fraco, aqui eu sou forte. Quando você está abatido aqui na sua mente, não busque força nas suas emoções. Busque força no espírito. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça-se no Senhor, não em você. Você está abatido? Está desanimado? Hoje eu não estou afim de orar. Não vou na reunião de oração não. Hoje eu estou tão... Você tem que tirar entulho do poço. Como é que eu vou fazer isso? Falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais. O texto que a Regis leu hoje na abertura do culto. O cara começa se lamentando e pedindo socorro pelos inimigos. Depois termina dizendo que está tudo maravilhoso. Eu disse, é a minha pregação. Porque se você der vazão às suas emoções, ela vai sufocar o seu espírito. Mas se você disser, não, eu estou para baixo, vou me encher. Vou me encher. Olha que a atitude é ativa. Vou me encher. Como é que eu vou me encher? Falando. Vou mudar a minha linguagem. Ao invés de eu ficar falando, está difícil, o marido está ruim, o filho está não sei o quê, o dinheiro não está dando, está doendo a coluna, dói não sei aonde. Horror. Ei, para de publicar aquele negócio depois dos 40 anos, você quando amanhece com menos de 7 dor, não está, ou está morto, ou não sei o quê. Que horror. Eu disse, então eu nem tenho 20 ainda, tenho 15. Não, muda essa linguagem. Ao invés de você ficar se enchendo disso, não deixa a tua mente dominar o teu espírito. Levanta a tua voz ao céu, sentindo ou não sentindo, e você começa a cantar cânticos que você já sabe. De repente você começa a cantar no espírito, e a mente está abatida, e a alma doída, e os problemas gritando, mas o poço começa a subir de nível de água, e ao invés das minhas emoções sufocarem o poço começa a jorrar e começa a sufocar as minhas emoções, e eu começo a sair dali com estratégias do espírito para mudar a circunstância que está à minha volta. Feche seus olhos. Santo Espírito de Deus, cada palavra ministrada nesta tarde e noite, neste lugar, são sementes que foram semeadas sobre as vidas aqui presentes. Espírito de Deus, doce companheiro, chamamos as tuas águas nesta hora, para fazer germinar estas sementes que foram lançadas sobre cada um neste lugar. Nenhuma semente pode fazer brotar a vida que nela há, se não for tocada pelas águas. As fontes de águas vêm de ti, Espírito Santo. Tu és a água viva que sai do trono de Deus e faz brotar as sementes da palavra que são lançadas. Nesta hora nós te pedimos, vem com as tuas águas e faz com que estas sementes lançadas neste culto sobre cada vida neste lugar produzam e reproduzam-se a 100 por 1, e que os dons do teu poder comecem a pipocar na vida de cada um neste lugar. Espírito, enche-nos nesta hora. Enche-nos de sementes. Nós desentulhamos os poços que estão entulhados dentro de nós, e para que volte a jorrar águas. E eu profetizo sobre esta igreja nesta noite um novo tempo de níveis de águas elevados, Senhor, onde os teus dons se manifestarão de uma maneira jamais vista e conduzirão o teu povo a um lugar de triunfo e de autoridade. Fecunda a semente, fecunda a palavra, Senhor, que durante esta semana
testemunhos sobrenaturais comecem a estourar no meio da igreja. E que a cada semana o nível cresça neste lugar. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Levante as suas mãos assim para o céu e diga: Espírito Santo, eu agasalho no meu espírito as sementes que foram lançadas hoje. E eu chamo as tuas chuvas para as fazer germinar. E que nos meus dias, a partir de hoje, estas sementes se reproduzam de uma maneira sobrenatural para a tua glória. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus, o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença do Espírito de Deus esteja conosco, com as nossas famílias e com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.